O negativo é que diversas políticas do períodos anteriores foram mantidas, né? Por exemplo, né, política de preços, que mudou apenas de nome. Então, a Petrobras continua praticando preços nas suas refinarias paritários aos de importação. Então, só para nivelar, para quem nunca ouviu falar desse termo, significa dizer que é exatamente igual, como se o Brasil não tivesse petróleo, como se o Brasil não tivesse capacidade de refinar o seu petróleo e produzir combustíveis no país, como se o Brasil tivesse que importar toda gota, todo litro de combustível que se necessita consumir aqui. Então, se a realidade fosse essa, qual o preço que o consumidor pagaria? O preço paritário de importação. Então, essa política de preço que foi inédita, ela foi inaugurada em outubro de 2016, por Pedro Parente, né, no governo Temer na Petrobras. Então, ela estabeleceu que a Petrobras passaria a praticar preços como se aquele combustível que ela produz com seu petróleo no Brasil, como se aquele combustível na sua refinaria tivesse sido importado. Então, essa política absurda, arbitrária, inédita, a Petrobras nunca havia praticado uma política dessa natureza e passou a praticar a partir de outubro de 2016. A direção atual da Petrobras, ela, em maio desse ano, anunciou que ia mudar a política de preços. A gente recebeu essa notícia, né, essa informação com esperança, mas com cautela, né, porque não basta dizer que algo vai mudar para que algo realmente mude. Não basta mudar o nome de alguma coisa para que essa coisa mude. Então, até descobri uma falácia que tem essa caracterização, né? Um tipo de falácia é essa, aquela que quando a pessoa muda o nome de algo e quer convencer, segundo seus argumentos, que aquela coisa que ela mudou de nome também mudou. A direção da Petrobras, agora em maio para cá, de lá para cá eu já fiz 3 artigos, né? Toda vez que a Petrobras reajusta preço, aumenta preço, eu faço um artigo e vou lá verificar se a política mudou ou não mudou. E a conclusão que eu chego é que não mudou. Os fatos demonstram que não mudou. Então, esse é um primeiro problema, né? Outro problema, política de investimento, política de distribuição de dividendo. Essa direção da Petrobras, até agora, continua com investimentos muito baixos e distribuição de dividendos trimestrais extremamente altos. Tão altos, que eu tenho dito desde 2021, quando isso começou, que eles são insustentáveis. Mesmo que se deseje manter essa política de distribuição de dividendos, não é possível que ela seja mantida. Então, em algum momento, ela por si só vai ser insustentável e vai deixar de ser praticada. Mas o problema disso acontecer é que quando isso acontecer, já vai ter havido um impacto enorme nas operações da Petrobras pelo baixo investimento, né? Então, você reduzindo o investimento, né, a Petrobras tem projetado, procura menos petróleo, não encontra na medida em que você esgota, e você também compromete a produção de futura de petróleo e a agregação de valor a ele, com as atividades de refino, transporte, comercialização, todas as outras. A direção atual manteve a projeção de investimento para os próximos 5 anos, que é alguma coisa da ordem de 75, 78 bilhões de dólares, que dá um investimento anual de 15 bilhões de dólares. E isso é a projeção, não quer dizer que isso vai ser realizado, né? Inclusive, o que tem sido realizado é menos do que isso, né? Nesses 8 aí primeiros meses, 9 meses dessa gestão, né? De investimento. De investimento. Então, para você ter uma ideia, investimento de 15 bilhões de dólares, que não é certo que aconteça, mas está no plano. 15 bilhões de dólares por ano é menor do que o investimento histórico da Petrobras de 1965 para cá. Quer dizer que eles fizeram um teto de gastos na Petrobras, é uma ponte para o passado, uma ponte para o governo Bolsonaro. Mas não tem, é a mesma política de investimento, é a mesma, não mudou, não aumentou significativamente, e a política de distribuição de dividendos também é essencialmente a mesma, pagamento trimestral de montantes muito altos. Quando você compara com o histórico da Petrobras, os meus artigos eu mostro esses dados, mostro o histórico, relação entre dividendos sobre investimento, como esses desde 2021 mantidos nessa atual gestão, são extremamente altos em relação ao que a Petrobras praticou, e também na comparação com os pares, vamos dizer assim, as petrolíferas privadas com ações negociadas em bolsa, que têm as informações muito claras e transparentes. Também eu comparei com essas petrolíferas e chego à conclusão que a Petrobras está totalmente desproporcional, né? Isso compromete o futuro da empresa, né? E paga muito dividendo agora, mas o futuro está comprometido, né?